Olá, amigos de Marabá, tudo bem? Mais um dia que a gente se encontra aqui pelo seu canal 7.1 da sua TV Kairos em Marabá, imagem digital HD. Obrigado pela preferência de sintonia. Onde você estiver, valeu! Gratidão a você por estar com a gente todos os dias, de domingo a domingo, ligados na programação da TV Kairos, que é uma programação feita para a família de Marabá. E especificamente esse programa traz um convidado especial, alguém que vem trazer aí conhecimentos relevantes para a sociedade de Marabá. E hoje eu tenho a honra de, mais uma vez, nada menos do que o Dr. Arnaldo Ramos, que já está presente comigo no estúdio. A gente bater mais um papo aí, falar sobre direito, né? E especificamente direito criminal. Ele que é um especialista renomado, especialista em direito criminal, um advogado da cidade de Marabá, que tem um nome aí muito forte, né? Doutor, é um prazer receber o senhor aqui e sabendo, já até conversava com a sua esposa em off, né? Estuda muito, estuda bastante, o advogado tem que ser assim. Parabéns pelo seu trabalho, mais uma vez, pelo que o senhor vem desenvolvendo e obrigado por estar presente aqui conosco. Obrigado, Fabiano. Eu que agradeço o convite, deixo aqui registrado um forte abraço ao pastor Salles, a quem eu tenho uma estima muito grande. E eu agradeço a você novamente o convite, Fabiano. Estamos aqui. Beleza. Obrigado, senhor, pela participação, pela presença. Eu sei que o senhor corre muito, né? Deu certinho para a gente estar aqui hoje batendo um papo. Bom, quando o senhor veio no outro programa, a gente falou basicamente sobre direito criminal, né? Isso. Bastante ali e tal. Mas hoje a gente vai desenvolver um assunto, né? Foi uma sugestão também do senhor, um assunto importante, que é toda essa temática que gira em torno do inquérito das fake news. Né? Há muito tempo se fala de... Acho que nunca se falou tanto em fake news como agora, nos últimos 2 anos, pelo menos aí, né? Quase tudo é fake news, notícia falsa ou notícia fraudulenta, né? O presidente também está trabalhando, tem gente que trabalha para ele, tem robôs com notícias falsas, enfim. Então, tudo isso que permeia aí a questão das fake news, mais precisamente o inquérito das fake news, que foi instaurado aí pelo STF, pelo ministro Dias Toffoli e agora sendo conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom, fake news, inquérito das fake news, o que dizer sobre isso? Isso é constitucional? O que os juristas ou os causídicos no Brasil dizem sobre essa, digamos, essa constitucionalidade ou inconstitucionalidade por parte do STF em levantar essa investigação aí, uma vez que se deve considerar também os princípios da lei da liberdade de imprensa no Brasil. O que a gente pode, que o senhor, como um advogado experiente, observa sobre esse prisma aí nessa ação do STF agora? Perfeita a sua colocação, a sua pergunta, Fabiano. Veja bem, após a Carta de 88, após a Constituição de 88, foi conferido uma liberdade de imprensa. Uma liberdade de imprensa que vem em boa hora, digamos assim. Só que na nossa Constituição nenhum direito é absoluto. Nenhum direito é absoluto. Com a chegada da tecnologia, da modernidade, das mídias alternativas, começaram a espalhar essas fake news, essas informações falsas através, às vezes, de WhatsApp, de outro aplicativo que seja, de comunicação em massa. E aí o que acontece? Começou a atingir órgãos do Estado, poderes do Estado, na verdade. Chegou né? em um ponto difícil. Chegou a né? um ponto difícil. De um lado, nós temos ministros do Supremo sendo agredidos em sua honra, temos membros do Legislativo, temos membros do Executivo. E aí o que acontece? Veja até bem. mesmo com ameaças, né? Até mesmo com ameaça. O Supremo, diante dessa situação, resolve fazer o quê? Instaurar um inquérito para apurar essas condutas daqueles que vinham proferindo essas falsas notícias através desses meios de comunicação. Entendi. Só que o que se contesta muito no mundo jurídico, Fabiano, é a legalidade desse inquérito, né? Se estaria dentro do que determina a Constituição Federal e o Código de Processo Penal ou não. Entendi. E aí nós vamos analisar o seguinte: nós temos uma tripartição de poderes, de acordo com a Constituição Federal. Poderes harmônicos e independentes, que é o Judiciário, o Executivo e o Legislativo. Exatamente. Temos um órgão também fundamental para a defesa do Estado Democrático e dos direitos pessoais, individuais, indivisíveis, que é o Ministério Público. O Ministério Público, ele é o que a gente chama dominus litis, é um termo em latim que quer dizer, é o dono da ação penal. Entendi. Então, o que acontece? Não é o judiciário que deve estar... Não é. Não pode o judiciário instaurar um inquérito
ou uma ação penal sem o Ministério Público. O Ministério Público é o titular da ação penal pública. Então o STF não poderia tomar essa atitude? Ela não poderia tomar essa atitude, por quê? Constitucionalmente. O direito penal, ele procura o quê? O direito processual penal. Apurar uma conduta para aplicar uma reprimenda àquele que foi responsável por aquele ato. Entendi. Tido como crime. Então, o que acontece? No momento que o Supremo ele instaura o inquérito, lembre-se que é o próprio Supremo que vai julgar a causa. O acusador, é o juiz, é o acusador, o juiz. E aí isso não pode, por quê? Porque no meio do caminho existem medidas que são tomadas para instruir o processo e às vezes medidas cautelares que vão restringir a liberdade de alguém. Por exemplo, busca e apreensão, por exemplo, uma prisão. Como nesse caso do fake news, teve busca e apreensão determinada de ofício pelo relator do inquérito. Houveram também prisões temporárias decretadas de ofício pelo relator do inquérito. Então, o que acontece? Isso fere o princípio, que é um princípio de envergadura constitucional, que é o princípio acusatório. Verdade. Então, a acusação cabe ao Ministério Público, ao Judiciário cabe apenas julgar. Diante de uma situação que é delicada, não há uma previsão legal, porque a tecnologia ela se transforma de forma muito mais rápida, muito mais avançada do que a lei. É fato. É verdade. Então, a lei, muitas vezes, ela não chega a acompanhar o desenvolvimento tecnológico. A sociedade, ela tem em mãos aí um celular, ela tem um WhatsApp, Facebook, as ferramentas de redes sociais, e ela produz conteúdo todos os dias, a todo momento. Exatamente. Então, esse desenvolvimento, esse aparato tecnológico que nos acoberta hoje, ele anda numa velocidade astronômica em relação a um processo legislativo, digamos assim. Não acredito. Poderíamos criar leis que punissem de formas mais severas, por exemplo, quem espalha fake news. Enfim, poderia ter uma série de medidas, mas o legislativo teria que chegar até lá, não cabendo ao judiciário avocar para ele essa missão constitucional que não lhe cabe, entendeu? E aí começa, né, no mundo jurídico, aquele debate que estamos na época da ditadura judiciária. E aí a gente lembra quando o Rui Barbosa falava... Ditadura militar, agora ditadura judiciária. Que é a pior que existe. O Rui Barbosa falava que a ditadura judiciária é a pior porque contra ela não se há recurso, não há quem recorrer. É a última instância, né? Aí você imagine bem, o Supremo, né, o órgão máximo da cúpula judiciária, instaurando o inquérito, tomando medidas cautelares que intervêm em liberdades, tanto de expressão como de locomoção, como da intimidade de alguém, sendo que eles mesmos vão julgar e não tem mais a quem recorrer. E a gente fala isso porque, na verdade, a figura do presidente Bolsonaro, né, também está no meio aí. Inclusive, segundo o próprio presidente, aí, em sites de informação, ele deu entrevistas dizendo que vários apoiadores dele tiveram os seus direitos cesseados, né, porque tiveram as suas ferramentas apreendidas, né, e terão que responder na justiça por um trabalho de supostas produções de fake news. Então, assim, hoje se fala muito de tolir a democracia, do gabinete do ódio, né, onde parece que alguém tenta dizer que o governo federal age de forma arbitrária ao esconder informações. Só que eu acredito que numa visão bem simples, não estou falando de um advogado nem de um ministro, para você ter esse julgamento de que realmente aquele conteúdo ele é uma fake news, eu acredito que é um trabalho muito minucioso até você realmente ter essa conclusão de que é uma fake news. Eu trabalho com notícia, eu vejo como é. Você dizer que uma reportagem é uma fake news é bastante difícil. Ela pode ter fragmentos, né? Mas, enfim, eu acredito que é um trabalho difícil aí para o STF, já que começou a querer investigar. O STF investiga ou passa esse poder à Polícia Federal, alguma coisa do tipo? Pois em regra, não deve, em hipótese nenhuma, nenhum órgão do Judiciário investigar. Isso cabe à Polícia Civil, à Polícia Federal, a investigação, ou ao Ministério Público. Né? Não seria atribuição não é atribuição do Judiciário, mas nesse caso do inquérito do fake news, o Judiciário está funcionando como acusador e julgador da causa, na verdade. Entendi. Interessante, pessoal, estou conversando com o advogado, doutor Arnaldo Ramos, aqui a gente falando sobre essa questão do inquérito das fake news. Tava parado, depois retomaram, né? Isso. Retomaram. A que ponto o senhor acha que isso terá êxito? Daqui adiante, deve ter alguma mudança?
Como fica? É muito prematuro a gente falar agora se terá êxito. Ainda é um início, né? Ainda é um início, né? É muito prematuro. A ação penal ela é um caminho, um processo é um caminho. Para chegar ao fim é com a sentença condenatória absolutória. Mas até lá ainda tem o caminho ainda é longo. Beleza. Vamos para o intervalo rapidinho? Vamos para o intervalo rapidinho, na volta a gente continua esse assunto aí, o inquérito das fake news, e falar um pouco mais aí sobre a questão, o que isso vai influenciar no período eleitoral, né? Estamos aí a portas de uma eleição e a gente fica também preocupado com isso. Será que isso pode sofrer alguma influência nesse papel para o bem ou para o mal, enfim, privilegiando ou prejudicando? A gente volta já já com você.